Desesperado e com a cela esperando para ser preso, Jair Messias Bolsonaro começa a mobilização ali para mudar a sua estratégia. Ele começou a estratégia ali dizendo que ele estava sendo perseguido pela Polícia Federal, que ele venceria a eleição em 2026. Isso não estava colando. Estranhamente, após a queda do sigilo do relatório da Polícia Federal, que comprova ali todo o envolvimento do Jair Messias Bolsonaro, hoje saiu uma pesquisa de um instituto ligado ao bolsonarismo, onde o Bolsonaro lidera a pesquisa eleitoral para 2026 contra o Lula. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque eu preciso tirar o chapéu para a organização da extrema-direita. Eles sempre têm uma carta na manga para corrigir algum tipo de narrativa que eles fazem e dá errado. Além disso, o Bolsonaro está preocupado como é que ele estaria sendo visto pelos militares, já que ele já percebeu que os militares entenderam que ele é um grande covarde e que jogou os militares aos leões. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Sabendo que o seu caminho para a prisão está praticamente selado, Jair Messias Bolsonaro tem mostrado um desespero, em específico em relação às delações premiadas que podem vir a surgir envolvendo militares, já que ficou claro que ele jogou tudo nas costas dos militares e os militares aparentemente começaram a ver o Bolsonaro agora como viu o Bolsonaro na década de 80, na década de 90 e nos primeiros anos da década de 2000, que era só um grande covarde que foi expulso unanimemente pelo exército por armar um ataque de terror, inclusive com croquis feitos à mão por ele mesmo. Depois, por um acordo que acontece entre os militares e no mundo militar, ele acabou sendo, entre aspas, reintegrado e saiu supostamente por vontade própria, mas agora o caminho dele está muito tortuoso. Só que de antemão, eu já preciso tirar para vocês aqui um ponto importante, na verdade preciso dizer um ponto importante, que eu preciso tirar o chapéu para como a extrema-direita é esperta em montar narrativas. Por quê? Olha o que aconteceu aqui e que foi divulgado inclusive ontem no Globo e que é algo fático, né? Qualquer pessoa entende o desespero do Bolsonaro. Tá aqui, ó. Bolsonaro se queixa aliados de depoimento de militares que o vinculam a golpe e ver discurso de perseguição se diluir. Relatório da Polícia Federal entregue ontem à Procuradoria-Geral da República afirma que o ex-presidente planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva de planos golpistas. Material assinado aqui pelo Gabriel Saboia no Grupo Globo. E onde é que está o ponto importante? Pelo que a matéria vai trazer aqui, Bolsonaro já entendeu que a narrativa de que ele foi perseguido não vai colar. Quem lê o relatório da Polícia Federal, ou quem está lendo como eu estou lendo, né, são 884 páginas, eu já li pouco mais de 300 páginas, vê claramente que o Bolsonaro tinha ciência de tudo, participava de tudo, e inclusive um vídeo que saiu no canal antes desse aqui, eu mostrei para vocês que no dia 2 de janeiro de 2023, já no governo Lula, Bolsonaro trocava mensagens com o Major Brigadeiro da Reserva sobre a disponibilidade do Almir Garnier ou dos membros ali da Marinha ainda estarem dispostos a dar um golpe de Estado. Segundo palavras, inclusive, como eu mostrei no meu outro vídeo, os soldados ali em tese do almirante Almir Garnier estariam com sangue nos olhos para poder dar o golpe de Estado, e o Bolsonaro foi perguntado por um certo major, brigadeiro da aeronáutica, se era para mandar desmobilizar as tropas ou deixar as tropas em posição. E o que é que está acontecendo? Com cada informação nova que vem a público, fica evidente que o Bolsonaro tentou culpar os militares por alguns pontos da tentativa de golpe, e agora, inclusive nas entrevistas que ele tem dado, ele fala o seguinte: um golpe de Estado montado por meia dúzia de militares. Se fosse um golpe de Estado, seria isso, seria aquilo. Ou seja, está empurrando para esses militares que foram presos ou indiciados a responsabilidade do golpe de Estado que ele tramou. E isso vai fazer com que alguns passarinhos comecem a cantar. Como a gente já citou aqui no canal ontem, inclusive, já tem um desses 37 indiciados, incluindo o Bolsonaro, né, que já procurou as autoridades policiais para mostrar disponibilidade para fazer uma colaboração premiada. Ou seja, tem passarinho querendo cantar. Indiciado pela Polícia Federal por tentativa de golpe, o ex-presidente Jair Bolsonaro se queixou a aliados de um ponto específico do relatório final da investigação: os depoimentos de ex-comandantes das Forças Armadas que relataram terem sido procurados pelo ex-mandatário para aderirem a um plano de ruptura democrática. O ex-chefe do Palácio do Planalto, de acordo com interlocutores, avalia que sua imagem com os militares pode sair prejudicada.
Bolsonaro tem dito que nunca participou de negociação golpista, mas vê o discurso de perseguição política se diluir, dizem pessoas próximas. O depoimento de militares que o apontaram como articulador do golpe na avaliação desses interlocutores colocaram Bolsonaro em posição oposta a membros das Forças Armadas que compõem parte importante do seu eleitorado e segue sendo visto como aliados do capitão reformado. E aí por que eu estou dizendo para vocês que a extrema-direita é muito esperta em criar narrativas? Porque repara, o Bolsonaro já entendeu que não tem desculpa porque vai acontecer com ele, ele será condenado, gente, tá? Ele será condenado, será preso, e eu acredito que o Bolsonaro deverá pegar no mínimo ali mais de 20 anos, na minha análise ali dá entre 23 e 26 anos de prisão, mas no mínimo 20 anos de prisão, ele será condenado. E aí, após a narrativa de que ele é perseguido cair, após a história de que ele não sabia de nada cair, ele vai para outra estratégia. Qual a estratégia? Já que ele está dizendo que é perseguição política que está acontecendo com ele, porque ele pode derrotar Lula em 2026, ele está tentando incorporar Lula, como a gente já explicou. Só que tem 3 problemas para o Bolsonaro. O primeiro, Dallagnol. O segundo, Moro. Bolsonaro não tem um Moro e não tem um Dallagnol, por exemplo, para poder criar provas, para poder mandar ele para cadeia e proteger aliados que ele não quer que sejam melindrados ali, como inclusive mostraram as mensagens da Vaza Jato. Então o Bolsonaro não tem um Dallagnol e um Moro para poder ele utilizar para alegar que ele está sendo perseguido, como aconteceu com Lula. Os materiais, inclusive, que foram divulgados contra ele, nem de longe chegam perto das teorias de domínio de fato, teorias abiloladas que foram divulgadas para poder incriminar o Lula, inclusive a famosa célebre frase ali do Dallagnol, né? Não peçam provas, temos convicção. Não foi exatamente assim, mas no contexto era exatamente isso, porque segundo ele, o crime de caixa 2 não deixa geralmente rastros, não deixa nota fiscal. Talvez é porque você hoje está lambendo as bolas do mito e não perceba, né? Porque os roubos do mito, os roubos de caixa 2 do mito, deixou nota fiscal, deixou recibo, deixou carimbo, deixou transferência, deixou comprovante, deixou vídeo, deixou áudio, deixou tudo, tá? E o que a extrema-direita bolsonarista fez, Carlito? Contratou uma pesquisa do Instituto Bolsonarista Paraná Pesquisas para dizer que Bolsonaro está à frente de Lula nas pesquisas. Ou seja, de todas as pesquisas que foram feitas de 2022 para cá, que Bolsonaro aparece, nenhuma pesquisa colocava Bolsonaro à frente das intenções de voto, nem as da Paraná Pesquisa. Estranhamente agora o Bolsonaro aparece quase 5 pontos à frente do Lula. Tá aqui, ó. Bolsonaro teria 37,3% contra 33,6% de Lula se a eleição fosse hoje. Dados do Instituto Paraná Pesquisas mostram o ex-presidente que está inelegível numericamente à frente do petista para a disputa ao Planalto em 2026. Como a gente está vendo, inclusive, que a Folha de São Paulo entrou na narrativa de vitimar o Bolsonaro, dizer que é um coitado perseguido pelo STF, não achem estranho a próxima pesquisa da Datafolha também botar o Bolsonaro ali em um empate com Lula, ou em um empate técnico. Que essa pesquisa aqui, né, tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais e 2 pontos percentuais para menos. Tá aqui o material que eles publicaram, inclusive é interessante, que na pesquisa espontânea, mesmo com toda a tentativa de criar narrativa por eles aqui, ó, na pesquisa espontânea, o Lula ainda aparece na frente do Bolsonaro, tá aqui, ó. Pesquisa espontânea, Bolsonaro aparece com 15,7, Lula aparece com 19,1. Já na pesquisa estimulada dele está aqui, Lula com 33,6, Bolsonaro com 37,6. Eu tenho, inclusive, uma crítica a fazer a institutos de pesquisa baseado na última eleição aqui de Aracaju. No Brasil, a gente tem visto que já tem se criado aí a indústria da pesquisa eleitoral, ou seja, o parlamentar ou o candidato, né, não necessariamente ser um parlamentar, paga ao instituto e o instituto produz a pesquisa que ele quer. É isso mesmo. Aqui em Aracaju, por exemplo, esse ano, foi um escândalo que uma certa candidata, filha de um político corrupto, muito famoso, inclusive, que hoje trabalha no governo do estado do Rio de Janeiro. Afinal, né, lamentavelmente, o estado do Rio de Janeiro tem dado espaço para esse tipo de gente. E nas pesquisas que ela contratava aqui com institutos, ela ganhava de lavada da candidata que foi eleita aqui. Ela aparecia disparada na frente. Ela acabou a eleição em 3º lugar. A candidata que foi eleita, em várias pesquisas, dizia que tinha 62%, 60% de voto nas pesquisas eleitorais. Uma dessas vezes que eu estava, inclusive, ouvindo pesquisas, inclusive, sendo entrevistado, né, em uma dessas pesquisas, uma moça comentou para mim que uma das candidatas, eu não vou dizer qual, teria realmente pago a pesquisa e que já tinha pedido para refazer a pesquisa 2 vezes antes da divulgação porque não tinha saído do jeito que ela queria e pediu para fazer ajustes. Eu não vou dizer o nome do instituto nem da moça para preservar a moça. Eu acho que o TSE
deveria começar a tomar algumas atitudes para poder punir essas empresas que utilizam seus, entre aspas, institutos de pesquisa para manipular a opinião pública, inclusive em situações como essa de agora. Carlito, você pode afirmar 100% de certeza que esta pesquisa está errada? Meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês sendo bem honesto. Eu raramente afirmo que algo 100% é certo ou 100% errado. Mas nesse caso, conhecendo o histórico do Paraná Pesquisas, para mim essa pesquisa, em tese, é 100% fabricada para poder, entre aspas, construir a narrativa do Bolsonaro, porque lembrem, Bolsonaro deu uma entrevista dia 25. Dia 25 à noite, ele chegou das férias, que ele foi para Alagoas, deu a entrevista dia 25 à noite dizendo que ele está sendo perseguido, que ele é candidato em 2026, que não tem nenhum outro nome. Aí quando você vê a pesquisa Paraná Pesquisas, ela foi feita do dia 21 ao dia 25. Carlito, o que aconteceu no dia 21? No dia 21, que foi a quinta-feira passada, né, aconteceu, foi o dia seguinte ao feriado, e na sequência da operação que prendeu os golpistas que tramaram o golpe que o Bolsonaro era o chefe da organização criminosa. Essa pesquisa, para mim, em tese, né, eu vou seguir o jargão jurídico aqui, é 100% comprada. Não faz nenhum tipo de sentido. Inclusive a sequência aqui, ó, você vê, na sequência da pesquisa, aparece Ciro Gomes com 7,9%, depois vem Simone Tebet com 7,7% e Ronaldo Caiado com 3,7%. Aí quando a candidata é a Michelle, olha a queda que dá aqui, ó. Quando a candidata é Michelle Bolsonaro, ela perde 10% dos votos. Michelle Bolsonaro, que seria em tese o poste que o Valdemar disse que o Bolsonaro indicaria e vencia. O Lula mantém praticamente a mesma pontuação, tá aqui, ó. O Lula mantém 33,6 com o Bolsonaro. Com a Michelle ele tem 34,2. E aí a Michelle perderia parte dos votos dela para Simone Tebet, pro Ciro Gomes e pro Ronaldo Caiado. Qual o sentido disso para você? Sinceramente, eu espero que o TSE e que os órgãos responsáveis por conduzir o processo eleitoral brasileiro se atentem para essa máfia criminosa envolvendo instituto de pesquisas. Ao passo de que a gente está vendo agora, hoje vários veículos da mídia, você entra aqui, por exemplo, no Poder 360 tem esse material, você entra aqui no Metrópolis, deixa eu ver se está na página principal que eu quero mostrar para vocês. Tá no Metrópolis, eu não sei se está na página principal, mas está no Metrópolis. Você entra aqui no Metrópolis, tem aqui também, que é a pesquisa... Cadê? Não está na página principal, mas está aqui no Metrópolis, que a pesquisa coloca Bolsonaro à frente de Lula nas eleições de 2026. Aí eu pergunto para você aqui, tá? Aí eu pergunto para você aqui, qual sentido faz isso aqui para você? Aí do nada o Paraná Pesquisas também mostra que a desaprovação do governo Lula disparou e a aprovação despencou. A aprovação disparou e a reprovação despencou. Inclusive aqui no Nordeste, a aprovação que estava em torno de 70%, caiu quase 15 pontos no Instituto Paraná Pesquisas. Vocês acreditam nessa pesquisa? Eu não sou cara de duvidar de pesquisas, mas tem dois institutos que para mim têm a mesma credibilidade que o Brasil Paralelo. Um é o próprio Paraná Pesquisas e o outro é o Veritas. São dois institutos que para mim têm a mesma credibilidade do Brasil Paralelo. Vídeo histórico do Veritas, né? Pesquisa é uma história aí que você teve no passado aí com um certo candidato à presidência, que divulgou pesquisa supostamente falsa. Pesquisa é que vocês vão saber, tá? O Bolsonaro, meu amigo, vai usar todos os artifícios para poder impedir a sua prisão. Essa divulgação da pesquisa aí é para mandar, de certo modo, uma mensagem para dizer o seguinte: tá vendo, Justiça? Se você prender Bolsonaro, Bolsonaro vai crescer mais. Só que ele tá inelegível. E o poste que ele colocaria, que é a Michelle, não consegue absorver todos os votos dele. A pesquisa tentou manipular, na minha análise, a informação e deu errado. Bolsonaro será preso, não será candidato e nem o poste que ele indicar terá força a nada. Seja ele o poste Michelle e Tarcísio, seja ele Tarcísio e Michelle, não terá nada. O lugar do bandido como Bolsonaro é a cadeia. Se você gosta do meu trabalho e quiser colaborar, tá aqui o nosso Pix, tá? Basta você apontar o seu celular para esse QR Code aqui que você vai fazer a leitura do nosso Pix e pode colaborar com qualquer quantia, ou pode digitar o nosso endereço de Pix, que é este que aparece aqui embaixo, ou historiadoroficial@gmail.com. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!